Olá, sejam bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Eu sou Shirley Simão, diretora e editora do portal Tecnologística, e em meu nome e do COPEAD, nosso parceiro de longa data e que continua a nos prestigiar e enriquecer, e aqui representado pelo professor Léo Marques, dou as boas-vindas aos nossos palestrantes. Vai dirigir e moderar essa nossa reunião o professor Leonardo Marques, que é professor de Sustentabilidade e Supply Chain e coordenador da Rede Transparência e Sustentabilidade em Negócios do Instituto COPEAD de Administração. E como os convidados, os senhores Bruno Henrique de Souza, vice-presidente da Sequoia Logística, Gilberto Arve, Head de Serviços e Atendimento ao Cliente da Nespresso Brasil, e Ricardo Araújo, sócio fundador e co-CEO da Cangu. São todos da elite da logística do Brasil e com certeza teremos uma excelente apresentação. Agradecemos a todos os nossos inscritos e desejamos um ótimo evento. Passo a palavra agora para o professor Leonardo, que será o nosso mediador. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para apoiar e mediar esse webinar focado na temática de Last Mile. Ele faz parte de um conjunto de iniciativas que a gente vem, de webinars que a gente vem organizando desde que a pandemia se estabeleceu, com esse nome guarda-chuva de supply chain em tempos de crise. Mas este é o primeiro que a gente desenvolve em parceria com a Tecnologística. É um prazer enorme estar interagindo e principalmente, enfim, concretizando algo que a gente já vinha conversando em formas de colaborar e de trabalhar juntos. Então, obrigado, Shirley, pela iniciativa, pela parceria, pela vontade de continuar colaborando. E a Shirley nos ajudou a montar um painel extremamente rico, com muita generosidade, de 3 palestrantes de alto gabarito na temática, que conseguem agregar muito a essa discussão. É um prazer tê-los aqui. E, enfim, é um prazer ter todos vocês participando nesse momento. Queria combinar já, fazer alguns avisos de formato para quem está participando e assistindo a gente nesse webinar, antes de eu fazer a primeira pergunta para o grupo de debatedores. Queria pedir que vocês concentrassem perguntas no Q&A, tá? Ao lado do chat, do botão chat, onde vocês já estão, alguns deram boa noite já a todos que deram boa noite. Ao lado do Q&A, você tem a opção do chat, você tem a opção de Q&A, onde você coloca uma pergunta e fica um pouco mais organizada, porque no chat essa pergunta tende a sumir com outros comentários, tá ok? E vocês podem fazer em qualquer momento do webinar. Eu vou, dentro do possível, fazer a curadoria de entender as perguntas e direcioná-las aos palestrantes. Bom, sem mais delongas, vou abrir agora a conversa pedindo para que cada um dos palestrantes fale um pouco sobre a primeira pergunta que eu tenho feito em todos os webinars, quer dizer, como que estava a empresa neste momento, qual é o seu papel dentro da empresa, né, antes de mais nada, se apresentar brevemente, e como que estava a sua empresa, a sua organização neste momento pré-pandemia, ali entre dezembro do ano passado e janeiro desse ano, que a gente ainda não tinha a visibilidade desse furacão que ia passar pela vida de todos, e a gente estava só já planejando um 2020 que vinha de 2019, o que já vinha acontecendo, em particular na temática do Last Mile, que os 3 dialogam muito com essa temática, obviamente, nos seus negócios. Vou pedir para o Gilberto começar, pode ser, Gilberto? Então, bom, nós iniciamos o ano de 2020, acho que como todos aí que dentro do canal, nós temos 3 canais de atuação, basicamente para a pessoa física. A gente usava as boutiques como uma parte da nossa estratégia de chegar ao público final, usávamos e usamos forte também o e-commerce e as lojas parceiras, né? Então, na parte do que a gente chama de atendimento direto ao consumidor, ao B2C, a gente também tem os parceiros que comercializam máquinas e aí são lojas especializadas. A expectativa do ano era uma expectativa boa de expansão. O café em cápsula ele ainda tem uma penetração relativamente restrita no mercado brasileiro, então ainda tem muita oportunidade.
E a expectativa era boa, mas era muito dividida, né? Era muito bem dividida entre os canais. E aí depois nós tivemos uma mudança muito grande com a chegada da pandemia, onde a gente teve a concentração de todos os negócios, basicamente revertendo para o e-commerce. Então, nós tivemos o fechamento das nossas lojas físicas, né, das nossas boutiques, por uma questão de restrição e de saúde pública. Tivemos, da mesma forma, o fechamento das lojas parceiras, né, que trabalhavam e trabalham conosco com as máquinas, em diferentes regiões do Brasil, em determinados momentos, mas nós ficamos durante um período focados e muito concentrados, e isso veio muito para o e-commerce. Então, a gente teve um acúmulo muito grande nas operações de e-commerce. Eu cuido da área de supply chain dentro da empresa, supply chain, a parte também de after sales, então responsável também pelo serviço de manutenção das máquinas, né? Tanto de pessoa física quanto dos nossos clientes profissionais, que nós também temos uma linha B2C e B2B. E, além disso, além de a gente ter todo esse cuidado, a gente também tem o relacionamento com o consumidor dentro do que a gente chama de call center. Então, toda a área de call center também faz parte da área de serviços dentro da Nespresso. Aí depois eu posso comentar um pouquinho como é que a gente vem vem gerenciando essa situação pós-pandemia e qual tem sido a nossa estratégia nesse caminho de dar o melhor serviço para o consumidor. Obrigado, Gilberto. Eu acho que talvez a gente tenha falado rapidamente no início, alguém escreveu aqui, o Gilberto trabalha na Nespresso, acho que a gente, não sei se na abertura da Shirley talvez tenha ficado claro. Vou agora passar a palavra, por favor, para o Bruno da Sequoia, tá? Para falar um pouquinho para a gente nesse mesmo olhar pré-pandemia, por favor. Legal, obrigado, Leonardo. Boa noite para todo mundo. Primeiro, agradecer a oportunidade da gente trocar experiência aqui. Nós, na Sequoia, como praticamente todo mundo, estamos começando o ano com uma esperança boa de crescimento, né? Perspectivas boas na economia, perspectivas boas de investimento. E nós estávamos, no particular da Sequoia, eu cuido da vertical de transportes, eu sou vice-presidente de transportes da empresa. Tudo que a gente faz é tanto transporte fracionado, lotação e para o consumidor final, né, que é o foco da nossa discussão aqui, especificamente, né, do Last Mile. Nós estávamos vindo de uma aquisição, então a gente estava finalizando essa aquisição e estávamos caminhando para o planejamento do ano, né, para a execução do planejamento do ano, basicamente entendendo que a sazonalidade viria como veio nos demais anos, que o primeiro trimestre seria um trimestre, apesar de já entrar um janeiro diferente do ano passado, com uma força, principalmente no e-commerce, a gente entendia que a sazonalidade viria mais para o segundo semestre e o planejamento seguiria os planejamentos de anos anteriores e os desafios do Last Mile estariam muito mais focados no último trimestre do que no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre, né? A nossa expectativa era essa, a gente vinha preparando a companhia para isso, todos os nossos investimentos em automação e tecnologia estavam muito focados para, a partir do segundo semestre, estarem 100% operacionais, mudanças de CD, enfim, todo o nosso footprint operacional, por conta do que a gente conhecia até então do mercado de transportes, né? Então, a gente estava muito preparado e muito engajado para um ano de transporte bom, mas não tão incomum como a gente percebeu o que aconteceu nesse ano. Ok, perfeito. Ricardo, agora, por favor, pela Cangu, complementando esse olhar da pré-pandemia, por favor. Inicialmente, dar uma boa noite aí, agradecer a Shirley pelo convite. Tecnologística realmente sempre fez parte da nossa vida no setor. Agradecer o convite, agradecer a mediação aí do Copead, né? Dar uma boa noite aí para Bruno e para o Gilberto. Prazer estar participando desse painel e dividindo um pouquinho com vocês o que a gente tem passado, né? Eu sou o co-CEO da Cangu. A Cangu é uma startup do setor focada em última milha, né? Minha vida pregressa é toda do setor de logística, é a primeira vez que eu estou numa startup, e uma das coisas que a gente tem quando a gente entra no startup é a gente ter uma tranquilidade de saber que as coisas vão mudar, né? Assim, startup é mudança o tempo todo, ninguém sofra com mudança, porque a única certeza que a gente tem
é que a gente vai ser completamente diferente, né? Lógico que ninguém imagina que vai desse diferente surgir uma pandemia, né? Explicando também até um pouco o modelo nosso, porque aí vocês vão entender o que é que a gente acabou pegando desafio. A Cangu é uma startup que ela é baseada em parcerias. A gente faz parcerias com estabelecimentos comerciais de bairro e usa esses estabelecimentos comerciais de bairro para complementar a malha logística brasileira, né? A partir de um pequeno pet shop, a partir de uma pequena papelaria, a partir de um pequeno comércio local, a gente consegue conectar, certo, serviços logísticos para que clientes possam retirar seus produtos, clientes possam fazer reversa de seus produtos nessa malha nossa, a gente consiga receber produtos, por exemplo, de pequenos vendedores para oferecer opções de transporte no Brasil, né? Imagina tudo isso sendo planejado, a gente acabar de receber um aporte, um investimento, pensando como fazer essa malha crescer, e de repente vem uma notícia de pandemia que a gente tem que fechar vários estabelecimentos por causa da pandemia. Ao mesmo tempo, vindo uma demanda de e-commerce completamente assustadora, né? Então foi essa mudança, Léo, entre dezembro e janeiro, quando a gente estava começando a rampar a empresa, certo? No março já estava no volume de ramp-up bem legal, para de repente você vir para processos de lockdown espalhados no Brasil, foi um desafio interessante. Perfeito. Bom, com o desenho desse quadro, eu vou também tomar liberdade de só aproveitar que muitas pessoas entraram ao longo aí desse início e talvez perderam a nossa fala inicial, então só frisando, a gente está aqui hoje recebendo, e na parceria com a Tecnologística, tá? O Gilberto Ave, diretor na Nespresso, de Customer Service, Supply Chain, Bruno Henrique, VP na Sequoia, e o Ricardo Araújo, co-CEO da Cangu. Três empresas que têm três olhares distintos sobre a questão da Last Mile, mas, ao mesmo tempo, extremamente agregadores para essa discussão. Eu vou ainda fazer uma segunda pergunta aberta para os três, tá? Antes de começar a endereçar o que está sendo colocado no Q&A, mas podem continuar colocando as suas perguntas, mais uma vez, usando ao lado do chat o Q&A para escrever as suas perguntas, ao invés do chat propriamente dito. Queria fazer a seguinte pergunta, também trazer um dado aqui da Câmara de Comércio, de Comércio Eletrônico, que coloca aqui um crescimento no índice de vendas de e-commerce de 100%, 98% em abril, comparado ao ano passado, e de 137% em maio, comparado ao ano passado. Então, a gente está falando de dobrar ou mais do que dobrar as vendas no agregado do setor. Obviamente, algumas empresas podem ter experimentado volumes ainda mais do que o dobro de vendas. Então, isso coloca, ao mesmo tempo, e por isso o nome é dado a esse webinar, oportunidades e desafios, porque ao mesmo tempo que você tem um volume crescente, que é uma bela oportunidade para quem estava preparado, tem desafios como lockdown e dificuldade de movimentação. Então, a minha segunda pergunta, de novo, mantendo a mesma sequência, por favor, começando pelo Gilberto da Nespresso, o que acontece com a pandemia, como é que a Nespresso encara esse movimento, lojas fechando, ao mesmo tempo o e-commerce já existia, né? O próprio modelo de servitização com as máquinas e assinaturas de cápsula, como que a Nespresso encara esse momento, quais são as grandes oportunidades que surgem e os desafios que vocês têm enfrentado. E na sequência a gente fala com a Sequoia e com a Cangu. Bom, então, basicamente, quando houve essa concentração, essa migração de canais que a gente comentou, e só recapitulando um pouquinho, a Nespresso ela já tinha, né, tanto os canais físicos, como as lojas, os parceiros e o e-commerce. Quando houve essa migração, os números que você passou são precisos, com base no que aconteceu no pico, principalmente a partir de maio, abril, maio e junho, a gente mais do que dobrou os nossos volumes. Então, num primeiro momento, realmente é um esquema de guerra. Afortunadamente, a gente já tem um e-commerce bastante forte, ele é uma parte importante do nosso modelo de negócio. A gente tem esse relacionamento direto com o cliente, a gente trabalha de maneira massiva com ordens fracionadas, então já era parte do nosso DNA ter um relacionamento direto e ter parte das nossas vendas em e-commerce. Mas de um dia para o outro, você mais do que dobrar, então você tem uma série de situações que a gente foi forçado a fazer. Eu acho que nós fizemos a nossa lição de casa bastante rápido, mas como acho que vocês ou vários de vocês passaram, um esquema de guerra. Então nós tivemos 3 semanas, 4 semanas para colocar pessoal para trabalhar em casa. Então aqui eu estou falando do nosso call center, olhando a cadeia como um todo. Então toda a área de call center, interna ou externa,
teve que ser convertida em 2 semanas, 3 semanas em home office. Então, isso prevê e precisa que você coloque toda a adequação de sistema para que isso seja possível. Do nosso lado, né, da parte mais de logística, você tem uma mudança completa do perfil de separação nos nossos CDs. Então, um CD que estava tripartido em diferentes operações, operação, parte dela com pallet fechado, parte dela com caixas, atendimento de lojas, e passar a ser praticamente de forma integral, focado na entrega fracionada. Então, isso não se consegue de um dia para o outro. A gente teve que colocar as operações todas de CD em 3 turnos. E aí, nós temos hoje 4 CDs. Os 4 CDs trabalhavam e trabalham nos finais de semana para atender a isso. E na parte de transporte, e aí nós temos parceiros fortes na entrega fracionada. Além dos Correios, temos parceiros privados, a Sequoia é um deles. A gente teve muita reunião, muito alinhamento e transparência dos volumes que a gente visualizava, que a gente já estava visualizando no crescimento, para a gente poder trabalhar junto, porque é uma forma de trabalho colaborativa para você tentar dar previsibilidade para o parceiro e tentar minimizar e recuperar de forma mais rápida possível o nível de serviço. Então, assim, acredito que a gente conseguiu fazer isso muito bem, mas foi realmente com muita intensidade, com muita energia durante o início da pandemia, e a gente reverteu um pouco esse quadro. Hoje estamos mais estáveis, apesar de não termos planejado isso, como você falou, no início do ano, né? Mas é isso. Obrigado, Gilberto. Bruno? Legal. Acho que pegando o gancho aqui do Gilberto, eu só tenho que adicionar alguma pimenta aqui no caso da Sequoia, porque hoje nós somos uma empresa de transporte porta a porta nacional. Só que nós nos tornamos essa empresa de fato nacional quando a gente fez a última aquisição no B2C, que foi de dezembro para janeiro. Então você imagina que a gente estava no meio de uma integração sistêmica com uma outra empresa que fazia todo o Norte e Nordeste, e a pandemia veio, né? E de fato o que o Gilberto falou é muito verdade. Eu vi muito café lá no CD. Foi das verticais que mais cresceu, né, essa questão de alimentos na pandemia. A gente teve que dobrar a capacidade operacional em muito pouco tempo. E aí, além de dobrar a capacidade operacional, dobrar a capacidade operacional seguindo todos os protocolos de segurança, né? Quer seja colocar todo o time de Customer Experience de home office, o administrativo de home office, o financeiro e todas as demais áreas, e tomar todos os cuidados que são necessários num CD que não dá para colocar as pessoas de home office. As pessoas têm que estar fisicamente lá, e da mesma forma os entregadores, né? Tivemos que aumentar a frota, cuidando com a questão de lockdowns e restrição de circulação, e além disso, os cuidados com as pessoas, né? Que foi uma preocupação muito grande nossa. Nós fizemos uma aquisição de máscaras muito grande, tivemos que distribuir não só para os nossos colaboradores internos, mas também para os nossos entregadores, porque além do cuidado com o nosso time, hoje não é aceitável que vá se fazer uma entrega e as pessoas não estejam com os novos EPIs, que são as máscaras, né? Então, isso também teve que ser equacionado dentro desse cenário de explosão de volume. E todo mundo percebeu que o final de março, na verdade, teve um decréscimo no volume, bem pequeno, foi aquela maré que voltou para vir o tsunami. Aí em abril o volume duplicou de uma hora para outra, né? Então, de fato, não dá para não estar 100% planejado, né? A gente sabe como é o mercado de transporte, você trabalha com eficiência bastante enxuto, e da noite para o dia você receber todo esse volume com essa complexidade e não ser algo que a gente teve que correr atrás bastante, né? E foi o que a gente fez. A gente teve uma vantagem porque tínhamos feito alguns investimentos em automação que nos ajudaram muito. Nós estávamos já nos preparando para o volume da Black Friday desse ano, e a automação tem que ser feito investimento muito antes. Isso nos permitiu passar, pelo menos, pelo principal gargalo, que é o processamento de carga, nos nossos hubs principais, com mais tranquilidade. Mas o desafio foi enorme, né? Então, abril foi um mês de turbulência. Eu te digo que hoje a gente está muito mais equalizado, está muito mais estabilizado a operação, e já tá para a gente, de fato, um novo normal, tanto nos costumes de como tratar a operação e como gerir uma operação com os cuidados e os protocolos de distanciamento social que são recomendados, e a gente tem feito isso de forma muito rigorosa, quanto
nos volumes que têm sido processados no dia a dia, que para nós já ficaram um standard agora, depois da pandemia. Perfeito. Tem uma pergunta relacionada a algumas das falas do Bruno aqui já no Q&A. Eu vou seguir o ciclo com o Ricardo e eu já volto para endereçar. Ricardo, por favor. Deixa eu contar um pouquinho o histórico nosso. A gente começou uma operação mais forte nossa no final de dezembro, início de janeiro. A Cangu estava já posicionada aqui em São Paulo, principalmente São Paulo capital, expandindo para São Paulo região metropolitana. A gente tinha aproximadamente 500 pontos operando. Quando chegou em março, eram mais ou menos 800 pontos operando. De repente vem a questão da pandemia e por questão de lockdown, a gente teve que fechar, né, temporariamente e operar mais ou menos o volume que a gente já tinha, já era relevante, em 250 pontos aqui em São Paulo, né? Então a gente teve uma mudança que teve que fazer a operação nossa mudar completamente em 24 horas, 48 horas. Foi da informação do Dória, do governador de São Paulo, da quarta-feira para na sexta-feira a gente ter uma malha completamente diferente já posta em operação. Alguma facilidade que a gente teve, né? Como uma empresa de startup de tecnologia, todo mundo já trabalhava em casa, já era normal todo mundo trabalhar em casa, era todo mundo equipado para trabalhar em casa, então a gente já conseguiu, já tinha, na verdade, antes mesmo de ser decretado a questão de quarentena em São Paulo, a gente já tinha a equipe toda trabalhando em casa por prevenção. Mas fazer toda essa mudança da malha em literalmente 48 horas foi o nosso grande desafio. Talvez uma facilidade que a gente tinha como nós somos uma empresa de tecnologia de aplicativo, toda a parte de treinamento nosso já era uma comunicação com os nossos players de transporte, com os nossos players de ponto, muito mais fácil de ser acessado e ser comunicado. Logicamente, tinha todo o volume que a gente operava, que como o Bruno falou, no final de março, o volume caiu um pouco, certo? Mas era um volume que caiu um pouco para quem operava em 850 pontos, tem que operar em 220 pontos. Então, quem ficou operando acabou tendo muito mais volume para operar. A gente fez uma mudança de malha, de processo de coleta, de processo de abastecimento dos pontos, que deu para suportar bem. Lógico, logo em seguida veio esse tsunami, que no nosso caso não foi só um tsunami de volumetria, foi de mudança de serviço, né? Porque o que é que a gente acaba oferecendo a partir desses estabelecimentos comerciais? Serviço de retirada de pedido, quem compra pela internet e tem dificuldade de receber em casa, pode retirar o pedido no ponto nosso. O serviço de reversa, quem tem dificuldade de ser acessado em casa para fazer uma reversa de produto e entregar no ponto nosso. E nós também somos uma alternativa para um pequeno seller que normalmente utilizava apenas os Correios, utiliza a Cangu para, a partir da Cangu, escolher alguma alternativa de transporte no Brasil. O nosso principal volume, antes da pandemia, era de quem retirava produto. Logo em seguida, a gente era muito acessado por players de logística reversa. E com a questão da pandemia, que as pessoas foram não incentivadas, inclusive a gente não incentivando as pessoas se deslocarem de casa, então o serviço de retirar produto em ponto, literalmente, parou na sua grande totalidade. O serviço também de clientes, ele retirar e entregar a reversa nos pontos diminuiu muito. Por outro lado, surgiu uma demanda estúpida, né? Em termos percentuais, foram vários múltiplos que a gente aumentou de pequenos sellers procurando a Cangu como alternativa para despacharem produtos, para terem não só o correio, mas outras transportadoras atreladas à nossa malha, tá? Então, o desafio principal, professor, foi realocar esses pontos. E o que é que aconteceu depois? O outro desafio. Cidades que estavam em lockdown começavam a deixar de estar em lockdown. São Paulo, que a gente estava, antes da pandemia, com aproximadamente 800 pontos, já voltou a ter mais de 1.000 pontos operando. Então, não só voltou os pontos que já estavam operando, outros pontos também se interessaram, e aí talvez ajudou um pouco a gente, tá, nesse aspecto. Por quê? Porque nesse processo de pandemia, o que é que aconteceu com a sociedade como um todo? Todo mundo ficou mais aberto a ver situações diferentes, certo? Então, antigamente estava todo mundo no processo de precisar mudar, precisar melhorar, mas muitas vezes você não conseguia abrir na sua agenda uma conversa de inovação, uma conversa de pensar diferente. Então, durante esse período, vários desses pontos que a gente antigamente tentava prospectar, imediatamente nos buscaram até
a gente proporciona uma renda extra para cada um desses, eles se interessaram em fazer. E, por outro lado, vários clientes grandes corporações que a gente tinha contato antigamente, que todo mundo queria fazer algum tipo de integração, mas tentava entrar na disputa de agenda de integração sistêmica, muitos desses players abriram espaço para poder discutir integração e inovar, principalmente porque precisavam fazer a venda online acontecer de forma mais eficiente. Ok. Olha, eu queria já, de antemão, aproveitar a chance para agradecer as perguntas. Já temos 13 perguntas aqui. Eu vou tomar a liberdade, já peço a licença para os participantes, que eu vou fazer algum agrupamento de perguntas para garantir que mais perguntas sejam atendidas, tá? Essa primeira conjunto de perguntas, eu acho que o Bruno é a pessoa ideal para responder, eventualmente alguém pode querer complementar. É um conjunto de perguntas que fala, no momento em que tem esse aumento de 100%, de 150%, né, numa venda de e-commerce, como é que ficam alguns elementos de nível de serviço? Tem uma pergunta mais genericamente, de lema nível de serviço, os custos para operar e fazer essa entrega, mas, em particular, aspectos de segurança do entregador, aspectos de pedido, volume de pedido aumenta, as chances de ter erro de pedido, erro na entrega, né, de endereço errado, quer dizer, quando você aumenta muito o volume, quais são as formas de lidar com essa pressão de volume no que tange erros, pedidos, questões relativas à nota fiscal. Acho que essas 3 perguntas podem ser agrupadas nesse olhar. E depois, sobre nível de serviço e custo especificamente, talvez o Gilberto possa acrescentar também as premissas de nível de serviço da Nespresso e como é que ela fica quando a demanda sobe. Legal. Bom, eu acho o seguinte, Leonardo, sobre essa pergunta relacionado a como é que você lida com esse aumento de volume repentino, né? E como é que você minimiza a quantidade de erros, eu acho que passa por você estar estruturado antes, né? Então, assim, por exemplo, eu vou citar o caso da Sequoia. Nós temos uma preocupação muito grande com o treinamento do nosso time, tanto é que a gente tem um departamento exclusivo para treinamento e reciclagem do nosso time operacional. Então, claro que a gente não sai colocando pessoas sem estarem devidamente treinadas. Óbvio que a gente vai ter que acelerar alguns processos, e isso pode, eventualmente, aumentar o nível de erro, mas eu acho que a grande preocupação é o procedimento está bem enraizado, o treinamento está como uma prática constante, e isso evita minimizar o erro. Claro que, de novo, nós somos todos humanos, quando o volume aumenta de forma muito abrupta, você vai estar mais sujeito a errar, né? Isso é muito claro. Além disso, o emprego da tecnologia. Como eu disse, quando a gente tem um processo de separação automatizado, que a caixa cai na rampa certa, já com o manifesto correto, para o lugar certo, isso minimiza muito o erro de você ter que fazer o processo 100% manual, né? E, além disso, todos os cheques sistêmicos que consistem a caixa para aquele destinatário, a consistência é feita em várias partes do processo para você evitar o erro, né? E, além disso, no Last Mile, a gente usa um aplicativo para roteirizar e para garantir que a entrega que vai ser feita seja feita numa cerca, que o entregador só consiga fazer a baixa naquela cerca de entrega, evitando o erro de endereçamento e minimizando eventuais problemas de ocorrências, né? Nós estamos plugando agora uma outra ferramenta, que é uma ferramenta de tratamento de endereço automatizado por chatbot, por WhatsApp, enfim, para evitar a recorrência de novas ocorrências, tá? Isso, do ponto de vista de minimizar erros, eu acho que é mais genérico e você vai ter que empregar mais essas ferramentas no aumento de volume repentino. Sobre o nível de serviço, só para complementar a pergunta que você me fez, e custo, né? Nível de serviço é o seguinte, obviamente que todos os embarcadores, e nós não fomos diferentes, no início da pandemia aumentaram os prazos de entrega, até para poder lidar com essa avalanche de pedidos. Isso foi algo natural e, ao longo do tempo, isso foi sendo retirado, porque você tinha não só o problema do aumento do volume, mas, como eu disse, as restrições de circulação. Então, aquele volume que você poderia escoar num prazo X, você não conseguiria fazer no prazo X, porque você tinha restrição de circular em várias cidades. A gente sabe que tiveram todo tipo de decisão, que eram decisões não uniformes, né, de bloquear a entrada em cidade, bloquear passagem em avenidas, aconteceu até em São Paulo, aumentar o rodízio. Então, isso fez com que, naturalmente, os prazos fossem dilatados, fossem estendidos.
né? Isso, no primeiro momento, foi confuso, porque, de novo, né, as decisões eram difusas. A gente montou um comitê de crise e a gente avisando cada lockdown em cada região para os embarcadores, para que eles pudessem tomar as decisões com os consumidores finais e avisar proativamente os consumidores, para que, apesar da promessa inicial ser ferida, o consumidor eventualmente não ficar esperando o pedido chegar sem ser avisado de que houve um problema na região dele, apesar de ser público, mas não deixar de aumentar a comunicação para evitar o ruído e aumentar a chance da experiência não ser ruim com os consumidores finais, né? Eu já comentei contigo, a gente teve sim aumento de custo para atender os protocolos de segurança, né? E para atender e para colocar mais pessoas na operação. Isso aconteceu no primeiro momento. O que a gente fez foi, obviamente, trabalhar para equacionar os custos, né? E, por um outro lado, o que privilegia é, com aumento de volume, você também tem uma produtividade maior, e isso joga a teu favor na questão do aumento de custo. Você evita o aumento de custo quando você tem, no transporte principalmente, um volume maior. Então, para tentar responder todas as dúvidas que você teve, acho que é isso, né? Quer dizer, procedimento, tecnologia, treinamento, bastante treinamento, e comitê de crise para gerenciar nível de serviço, avisar o que aconteceu ao longo do tempo, né? E deixar os consumidores finais sempre avisados de eventuais problemas, eventuais atrasos, para que a experiência não fosse comprometida. Roberto, quer falar um pouco do nível de serviço na perspectiva da Nespresso, da marca? Bom, basicamente, para a gente começar, no momento em que a gente ia começar a atender esses volumes maiores, eu acho que só reforçando um ponto que eu creio que seja muito importante para falar de nível de serviço, é que todas as operações dos nossos parceiros, o Bruno colocou esse ponto, hoje nós temos de logística, na parte de CDs, nós temos 3 parceiros diferentes. E todos eles, no primeiro momento, a gente revisou cada um dos procedimentos, a gente tinha alguns guides para uma situação desta, uma situação mais específica de pandemia. Tínhamos exemplos dos países da Europa, da Nespresso, que estavam acabando de passar por isso, então eles estavam adiantados aí 1 mês e meio, 2 meses das nossas operações. Então, todas as nossas operações, a gente trabalhou muito forte com os parceiros para ver espaçamento, então os turnos não se encontravam e não se encontram como se encontravam anteriormente, então teve uma perda de produtividade em cada uma das nossas operações, tanto na parte de distribuição, mas também na manutenção de máquinas. O espaçamento entre as pessoas nas funções também foi aumentado, praticamente a gente duplicou o espaço entre as pessoas, além de você ter que aprender, em alguns casos, a trabalhar com uma quantidade de EPIs e uma maneira de trabalhar com EPIs muito diferente. Então, por exemplo, agora nós estamos abrindo as boutiques há algumas semanas, das 33, nós temos 23 abertas, ainda em regime de um regime reduzido, mas todos eles trabalhando com álcool gel, com face shield, quer dizer, com aquela proteção. A produtividade nossa ao longo da cadeia, a gente abriu um pouco mão, principalmente no e-commerce, para a gente estender um pouco. Então, no nosso primeiro momento, a gente comunicou para os clientes uma dilatação do lead time. Até porque essa dilatação fazia parte de um cuidado que a gente tem com os colaboradores, com os parceiros, para que também chegasse ao consumidor de uma maneira mais segura. Então, para você ter uma ideia, a gente aumentou 5 dias úteis as entregas num primeiro momento, baixamos depois para 3, hoje em dia nós estamos trabalhando com mais 2 dias úteis, né? São Paulo e Rio de Janeiro, onde temos uma grande concentração de eventos de e-commerce, a gente tem mais 1 dia útil daquilo que é o normal, então 48 horas para entregar. Então nós já estamos reduzindo, porque também os volumes e as operações foram se acomodando. Mas o lead time, ele foi, diria, consequência de um cuidado todo, e a gente abriu mão dele no momento, para, primeiro, cuidar dos parceiros e das operações, em segundo lugar, também não passar uma expectativa ruim para o consumidor. Um outro ponto interessante, nós aumentamos as frequências de contato com os consumidores. Então, a gente tem um tracking, né, um sistema que vai dizendo aonde está o seu pedido. A partir do momento que a gente aumentou o lead time, a gente aumentou também o que a gente chama de pontos de contato
né, com os consumidores para poder justamente abaixar um pouco a ansiedade e dizer, olha, o seu produto ele está nesta fase ou da separação, ou da expedição, ou já num rumo de entrega. Então, isso também é algo que, acho que o Bruno citou, algumas coisas não vão embora depois da pandemia. E acho que algumas dessas inovações ou necessidades a gente vai permanecer para a gente poder bem atender os consumidores, e essa é uma delas, né? Muito bacana. Esse ponto específico da transparência de onde está o seu pedido é algo que a gente discute muito nas minhas turmas de MBA. É muito bom ver um case real provando que isso gera valor para o cliente. Tá? Eu vou juntar aqui também, fazendo um esforço de juntar, podem seguir com as perguntas, estou adorando o volume de perguntas, e vou passar para o Ricardo duas perguntas que eu enxerguei uma conexão. Tá? De um lado, tem uma pergunta, Ricardo, que eu acho que dialoga muito com o seu business, com o business da Cangu, que são os lockers, né? A gente vê lá fora, eu pelo menos não sei, eu peço desculpas que eu não estou falando dos nomes de quem está fazendo as perguntas, tá, pessoal? Mas, por exemplo, o Júnior Magalhães pergunta, né, qual o papel dos lockers, por exemplo, que eu acho que a Cangu dialoga com até uma amplitude que vai além dos lockers, com a questão dos pontos de coleta e de entrega, né? Como que isso pode ganhar espaço na solução do Last Mile. A gente vê lá fora lockers na Amazon e outros modelos muito comuns, e eu queria juntar isso a uma outra pergunta do João Marcos de Oliveira sobre as diferenças entre infraestrutura ao longo do país. Então, acho que você podia comentar um pouco de como é que você avança em certas regiões, e outras regiões você vai ter um trabalho mais longo para ganhar essa maturidade de pontos de coleta, né? Qual é essa diversidade do Brasil, que são vários países dentro de um só. E eu queria acrescentar uma terceira pergunta nesse cenário, tá? E depois deixo para o Bruno também contribuir, que é a pergunta do meu doutorando. Eu conversei com ele antes, o Tadeu Vigner está fazendo um doutorado comigo em Last Mile, a gente está trabalhando aí 4 anos no projeto de pesquisa focado em Last Mile, e ele faz a seguinte pergunta: com esse movimento da entrega, da Last Mile chegando até o consumidor final, você tem um desafio de infraestrutura logística brutal, né? Como é que a gente percebe o centro urbano pronto ou não para esse movimento, né? Como que o centro urbano hoje ele está faltando a palavra, não é agressivo, mas ele não é friendly, né? Ele é não friendly para o movimento de last mile, de pulverização da entrega, e que tipo de transformação de infraestrutura a gente tem que enxergar. Essa terceira é complexa, tá? Mas fica um quadro. Que tipo de infraestrutura a gente tem que enxergar para uma infraestrutura que seja friendly para essa realidade, que é 150% a mais de e-commerce, depois 200%, ou seja, como é que a gente pensa isso? Na verdade, a Cangu, quando surgiu para tentar ajudar a solução desses problemas. Então, vamos falar um pouco de locker. Locker, lógico, é uma realidade que a gente encontra em países fora do país, né? Assim, Europa, principalmente Estados Unidos, a opção de locker é bem presente. A gente não tem nenhuma dúvida que vai surgir locker no país. Sempre a dificuldade, talvez, que o locker tem é de gerar o fluxo, de gerar a malha de abastecimento do próprio locker. Está viabilizado isso. O que a Cangu tenta oferecer, que é muito parecido com o locker? Os próprios pequenos estabelecimentos de bairro se servem também como um locker temporário, certo? Então, assim, por que eu não comprar um produto, em vez de pegar no locker, pegar numa pequena papelaria, num pequeno comércio que está próximo da minha casa ou próximo do meu trabalho, certo? Esses estabelecimentos já têm infraestrutura, tanto de gente, quanto infraestrutura física para poder guardar algum tipo de produto, e tem uma habilidade logística de entregar esse produto para o consumidor final, muitas vezes, muito melhor do que um funcionário treinado, porque normalmente ele é atendido por um dono de um estabelecimento, certo? Que tem um cuidado com aquele consumidor de ser o consumidor do seu próprio produto, da sua própria loja, certo? Então, há um casamento aí de atividades que a gente acaba oferecendo a partir da infraestrutura montada pelo próprio estabelecimento comercial. Então, mas o que é que a gente enxerga como Cangu? Que, lógico, vai ter espaço para lockers em metrôs, em estacionamentos de supermercados, em locais que têm uma grande passagem de pessoas. É um atrativo para ter locker no Brasil. É apenas uma questão de tempo. Apenas uma questão de tempo. Na questão de infraestrutura, aí eu posso até falar com uma certa tranquilidade essa questão de infraestrutura em grandes centros, professor. O que é que a Cangu surgiu? A Cangu surgiu entendendo que esse é um problema
não só de São Paulo, onde a gente tem a principal base, não só de Rio de Janeiro, que todo mundo comenta, mas o problema de centros urbanos é hoje praticamente em todas as capitais do país, né? Recife tem um problema de trânsito, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte e por aí afora. Não só aqui no Brasil, como ele vai para outras cidades, grandes centros urbanos, Cidade do México, Bogotá, outras grandes cidades também têm a dificuldade de ser acessado. Por quê? Porque a mudança de comportamento que aconteceu dos consumidores foi muito mais rápida do que uma capacidade das cidades se adaptarem nas suas infraestruturas logísticas. Então, o que a Cancún tenta fazer? Tenta reconhecer isso, mas, ao mesmo tempo, tenta reconhecer o seguinte, que um estabelecimento comercial, quando ele é integrado dentro da rede logística, ele pode, dentro daquela localidade, oferecer para o cliente que mora naquela região exatamente o que ele está acostumado, o que ele precisa de serviço logístico. Eu uso como exemplo o seguinte: uma vez fomos abordados por um cliente que queria que dentro da rede que ele fosse oferecer de ponto de retirada, só fosse para oferecer pontos de estabelecimentos comerciais que tivessem estacionamentos. Então, a gente entendi que você é um desejo seu, logicamente. A gente está aqui para te atender, a gente poderia sistemicamente localizar os pontos que tem estabelecimento, que não tem estabelecimento, e plugar e tirar esses pontos. Só que nós voltamos para ele o seguinte: olha, pelo que a gente vê no teu mapa de calor, do comportamento de consumo seu, uma boa parte dos consumidores normalmente trabalham na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista a gente tem essa quantidade aqui de estabelecimentos que podem servir como ponto de retira, certo? Esses estabelecimentos não têm estacionamento. E não terão estacionamento. Você não quer oferecer uma opção para o teu cliente também poder retirar na Avenida Paulista, certo? E se a gente refletir o seguinte: os estabelecimentos da Avenida Paulista, eles são abastecidos. Se eles são abastecidos à noite, durante o dia, eles já têm uma dinâmica. A cidade encontrou uma dinâmica para oferecer em cada bairro, certo? Que, se a gente encontrar a forma de usufruir dessa dinâmica, respeitar essa dinâmica, talvez a gente consiga oferecer serviços logísticos de última milha sem exigir tanto da cidade. Lógico, se a cidade puder contribuir, melhor dos mundos, mas a gente tem que cair na realidade que a cidade não vai ter, as cidades não vão ter, a gente tem que amoldar o nosso modelo operacional à dinâmica da sociedade. Tanto é que a gente comenta na Cancún o seguinte, que muitas vezes quem faz a logística não é a Cancún, é a própria cidade. Itaquera, do jeito de Itaquera, Morumbi, do jeito de Morumbi, Recife, do jeito de Recife, Rio de Janeiro, do jeito do Rio de Janeiro. Uma entrada de uma comunidade, lógico que pode contribuir e fazer a logística da comunidade, certo? E não ser excluída do movimento logístico, certo? Então, é nessa forma que a gente tentou enxergar um pouquinho diferente, assim, cara, assim, dá para fazer logística respeitando as peculiaridades de cada local, tá? E quando a gente começou a enxergar dessa forma, os desafios foram ficando mais fáceis de serem entendidos, tá? Muito bom, Ricardo. Acho que tem uma palavra que me remeteu na sua descrição, que é uma logística mais orgânica, né? Mais integrada à realidade da cidade. Eu acho que isso é a tecnologia e a inteligência de solução pode ser realmente um caminho, porque existe um limite do quanto a gente vai conseguir reconfigurar a cidade. Bruno, você quer comentar alguma dimensão? Eu quero comentar, mas menos da questão da logística urbana, né? Mas mais do ponto que você colocou de infraestrutura. Porque um ponto que a pandemia trouxe, que o Brasil já estava sofrendo, é que 60% da nossa dependência da malha rodoviária. Agora vai ficar pior ainda, porque a malha aérea praticamente acabou, né? Eu não estou dizendo que ela vai voltar em algum momento, mas a oferta de voos que a gente já tinha muito reduzido para transportar carga, ela está muito mais reduzida ainda. Então o grande desafio é, no momento agora, no curto prazo, nós vamos ter que depender mais ainda da malha rodoviária, porque não tem outro modal para escoar, para a gente fazer as grandes transferências. E o que me parece que vai acontecer, que eu já estou vendo o movimento dos principais embarcadores, é deixar cada vez mais próximo do consumidor final o centro de distribuição. Então, os footprints vão ser muito menos essa logística que era antiga, sanfona de São Paulo para o Brasil, e sim serão logísticas mais locais, com CDs menores, né, atendendo a um público mais regional. Isso é muito fundamental, porque se isso não acontecer, nós temos
duas grandes vertentes. Primeiro é que a malha aérea vai demorar para se fortalecer, a gente não sabe se ela volta, em quanto tempo ela volta. E segundo, que a dependência de malha rodoviária para longas distâncias já se mostrou um problema grave do país. Então, eu só queria destacar esse aspecto, que eu acho que é um desafio importante de infraestrutura que a gente vai ter que passar. Não, e ele se integra completamente ao ponto do Ricardo, porque, percebe, de novo, você está pulverizando a solução de logística, né? É integrar mais orgânico, mais pulverizado, mais próximo do ponto final para vencer os desafios de infraestrutura. Gilberto, fica à vontade. Eu queria só complementar, eu acho que essa questão da distribuição da infraestrutura regional, é aí que você começa a mudar o jogo, não só na eficiência, eu digo, de custos, porque realmente hoje o custo de transporte ele é bastante sensível, ainda mais num país como o Brasil, com as dimensões continentais que a gente tem. Então, para a gente ter uma ideia, eu pegando um pouco do retrospecto, há 4 anos atrás, a Nespresso tinha um CD. E aí, a partir do momento em que a gente começou a ter volumes regionais maiores, hoje nós trabalhamos com 4 CDs. O último deles é no Nordeste, em Recife, justamente para a gente prover, e aí eu queria colocar mais um tema nessa discussão aqui, de uma maneira sustentável essa descentralização de volumes para o e-commerce. Porque se você tem um ponto único e a partir deles você vai embarcar as cargas fracionadas, como disse o Bruno, você pode ter dificuldade numa malha aérea ou mesmo numa rodoviária, mas se você optimiza toda essa carga e faz entregas e descentraliza o seu estoque, você está muito mais próximo do cliente e as entregas fracionadas, que são as mais custosas, vamos dizer assim, para o meio ambiente, elas vão fazer uma perna melhor, o last mile menor para chegar nos clientes. Então, acho que a estratégia de last mile, ela começa numa infraestrutura de centros de distribuição e, a partir daí, você sim tem como se envolver e usar um pouco da urbanidade que é oferecida em cada região. Vou citar o exemplo da Nespresso. Não só agora, durante a pandemia, mas a gente começou a preparar pedidos de e-commerce em lojas que estavam ou fechadas, né, mas permitindo fazer um serviço que a gente chama de back-office. Então, a gente trabalhava como stock location, separando e-commerce para ganhar capacidade, mas para ganhar agilidade e também a gente poder se integrar melhor nessas logísticas urbanas. Fizemos muito isso em São Paulo e no Rio de Janeiro. Durante essa fase, já era um plano, já fizemos isso anteriormente em outras boutiques, mas é algo que cada vez mais a gente deve utilizar em grandes centros urbanos e em centros que exigem essa agilidade. Então, o lado da sustentabilidade, eu acho que é legal também a gente explorar no Last Mile, porque acho que tem bastante coisa para a gente poder fazer ainda, muita oportunidade, e acho que esse momento acaba transformando tudo numa oportunidade. Acho que as empresas começam a mirar um pouco esse lado de ser sustentável, inclusive na hora de cumprir esse last mile, com modais, inclusive. Então, estou falando aqui de veículo elétrico, estou falando aqui de utilização de bike, então coisas que hoje para nós a gente já está exercitando e expandindo justamente para a gente estar de maneira bem harmoniosa com os centros urbanos, né? Perfeito, Gilberto. E eu já vou voltar no tema de sustentabilidade antes da gente fechar, mas queria pontuar, quer dizer, a gente já vinha, né, nos nossos estudos percebendo também não só o movimento que a Nespresso descreveu, mas outros players do mercado descentralizando o estoque e também grandes redes de supermercado e grandes varejistas transformando parte das suas lojas em mini CDs, né, com essa lógica de omnichannel. Então, a gente vê hoje que, às vezes, um espaço que já não precisa mais da loja, é melhor ter aquele espaço para um CD, um mini CD de atendimento num raio de ação menor. Então, essas coisas todas estão andando na mesma direção. Vou fazer um conjunto de perguntas que eu já iria fazer uma pergunta aberta e eu vou botar dentro desse guarda-chuva perguntas que surgiram aqui sobre um pouco do para frente, tá? E sobre o planejamento para frente, algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui que fala de respeito sobre o que acontece nos próximos meses, tá? Para a gente começar a falar um pouco dessa transição que a gente ainda não está no pós-pandemia, mas está pós, vamos dizer, o susto inicial da pandemia. A tendência de e-commerce vai continuar? Vocês acreditam nisso? Como é que vocês veem isso para os próximos períodos? E aí, nesse sentido, como lidar com incerteza, né? Qual é o grau de certeza que a gente tem, como lidar com essa falta de certeza sobre o quanto esse e-commerce veio para ficar ou ele regride na medida que haja reabertura. Junto a isso, eu queria colocar uma pergunta aqui bem interessante sobre
frota, quer dizer, quando você faz um movimento de capacidade, desculpa, me perdi aqui, de aumento de capacidade, né? Por exemplo, para atender esse volume, como é que são esses movimentos de construção de frota, de ampliação de frota, se isso gera de recursos, de capacidade, se isso gera algum risco dessa demanda ser retraída, como é que a empresa trabalha. Então, estamos falando de qual é a visão do e-commerce para o futuro, qual o grau de incerteza que vocês enxergam nisso e como crescer de forma segura e cuidadosa para ser sustentável no longo prazo. Acho que podemos começar com o Bruno, dessa vez, pode ser? Claro, sem problema. Bom, primeiro que, na minha visão, claramente o modelo já está mudando, mas ele deve mudar cada vez mais, da movimentação ser muito menos das pessoas para as lojas e sim das lojas para as pessoas, né? Seja isso no e-commerce, seja isso do ship from store, né? Das dark stores, nos shopping centers, e cada vez mais os consumidores recebendo esses produtos em casa, né? A gente tem lá a experiência da China, que o comércio offline ele não voltou nos patamares de antes do Covid, mesmo depois de uns meses passada a pandemia, né? Que eles já estão à nossa frente. O bom da gente estar no Brasil, neste caso, é que a gente consegue olhar para outros países e enxergar um pouco do futuro. O que a gente está verificando lá é exatamente que essa tendência, ela provavelmente, pelo menos o horizonte que a gente consegue enxergar, ela não vai mudar. A gente vai ter cada vez mais a utilização dos espaços de loja, né, como pequenos espaços de estoque para servir os consumidores finais e muito menos o que a gente tinha, que era as pessoas indo a grandes lojas, fazendo compras e aquele espaço todo como um showroom de um estoque gigantesco, né? A tendência natural é que isso vá cada vez ficar menor, né? O que eu acredito é que isso não vai mudar. Eu acho que existem hábitos de consumo que já estão mudando e vão ser concretizados. E na nossa visão, a pandemia catalisou um processo que iria acontecer naturalmente. Um processo de digitalização maior dos consumidores, né? De ter uma conveniência maior, de receber o produto em casa. O que aconteceu na pandemia foi que se veio por necessidade, né? Mas essa transformação do hábito nos nossos estudos, na nossa visão, ela seria um caminho natural, que ele basicamente foi catalisado pela pandemia, e que eu não acredito que isso vai voltar, né? Tudo o que aconteceu, a gente acabou vivendo 5, 6 anos em 3, 4 meses, né? E que eu acredito que esses 5, 6 anos e 3, 4 meses não vão voltar atrás. Eu não acredito numa mudança de tendência do que a gente viu, né? E acredito que isso deve permanecer para os próximos meses e a tendência dos próximos anos, né? É isso que a gente está enxergando de como é que isso aconteceu e vai se movimentar daqui para frente. Ricardo, você pode seguir? Muito na linha que o Bruno está colocando, a gente também acredita que esse boom do e-commerce veio para ficar, certo? Assim, a gente pode até entender que quando voltar ao mercado, quando a gente, se Deus quiser, passar aí por essa pandemia, um pedaço do mercado offline vai voltar, pode ser que a gente regrida um pedacinho do volume do e-commerce momentaneamente, mas, querendo ou não, a gente antecipou uma mudança de hábito do consumidor que não estava acostumado a estar usando o meio digital para fazer compra. Esse consumidor aprendeu a fazer isso, vai continuar fazendo. Fora isso, uma série de empresas que estavam fora da venda pela internet, essas empresas ou se prepararam ou estão correndo para se preparar para poder entrar nesse mercado e usar desse mercado como uma das suas principais ferramentas de venda. Então, a gente também acredita que o e-commerce veio para ficar e no patamar alto, tá? No patamar alto, nos números que a gente planeja, a gente acha que a gente antecipou de 3 a quase 5 anos do que tinha de mercado para e-commerce, a gente antecipou, tá? E na mesma linha que o Bruno colocou, olhando o que aconteceu fora do país, o que tem acontecido fora do país, quem está um pouco mais na frente da situação, esses números têm provado isso, tá? Mais ou menos nessa linha. Muito bom, Ricardo. Você vê que seus números, as suas previsões batem com a do Bruno, e eu queria acrescentar 2 números para vocês. A gente viu algumas plataformas online recebendo até 2 milhões adicionais de clientes em um mês, tá? E a gente também viu já um resultado de uma pesquisa nos Estados Unidos dizendo que 1/3 dos americanos não compravam online e no mês seguinte à pandemia, 25% desse 1/3 aderiu ao online e pretende continuar comprando. Então, como você disse, está falando aí de 8, 9% de share, que de repente passa a existir.
Então, percebam que eu sou da mesma linha do que vocês estão dizendo, que isso tem alguma regressão eventual, mas que é um avanço, na verdade, é um salto de vários anos. E eu queria trazer o Gilberto para essa conversa, acrescentando uma complexidade bem peculiar da Nespresso, que a gente até conversou outro dia, teve bastante conversar, que é a logística reversa. Então, como que você vê esse online avançando e ao avançar, né, e esse last mile avançando versus as suas lojas, mesmo quando elas estiverem restabelecidas, esse ganho do espaço do e-commerce em cima da venda tradicional, como fica a questão da logística reversa, que é tão cara a Nespresso? Se você puder falar um pouco das duas coisas, a gente já atende essa minha ansiedade aí de dividir isso com a plateia. Para a Nespresso, o que acontece é que hoje a gente está baseado muito, né? Todo o nosso modelo de coleta de cápsula, a gente utiliza os nossos pontos de venda como um grande apoio. Então, hoje no Brasil, a gente tem 157 pontos de reciclagem, pontos onde o nosso cliente pode entregar as cápsulas e a gente processa essa logística reversa e faz a separação do alumínio, né, para uma reciclagem e da borra para servir como adubo, como fertilizante. Então, hoje a Nespresso se encarrega disso e usa muito as lojas físicas ou ambientes físicos para fazer esse tipo de coleta. No futuro, o que nós entendemos, e a gente já vem trabalhando com isso, a ideia é que a gente possa cada vez mais dar capilaridade em diferentes regiões onde hoje a gente não está presente com lojas. Então, por isso a expansão que fizemos recentemente, chegando nesses 157 pontos, né? E cada vez mais a gente deve dar autonomia para algumas regiões enviarem para nós, para o nosso processamento. A gente tem um centro de reciclagem em São Paulo e a ideia é que isso se acelere bastante em determinadas regiões. A gente não acredita, talvez um pouquinho diferente do que foi colocado pelo Bruno, pelo Ricardo, a gente não acredita numa diminuição, né, das lojas físicas de forma demasiada. Com certeza, parte daquilo que a gente colocou, né, a facilidade, a aceleração na adoção do e-commerce vai permanecer, isso com certeza, mas os clientes de Nespresso, eles têm, até pelo perfil, uma necessidade de transitar em diferentes canais. Então, a gente ainda acredita que nós vamos permanecer com a experiência do ponto de venda, atraindo um cliente que a gente comenta que é omni. Então, ele circula nos nossos diferentes canais e não vai deixar de circular também nas lojas físicas, tá? Então, hoje, a gente tem muito foco em reciclagem, utilizando nossas estruturas e estruturas parceiras. Isso deve continuar no futuro e, ainda assim, a gente deve expandir para outras regiões do Brasil. Pra vocês terem uma ideia, hoje a gente recicla 24% das cápsulas todas que nós vendemos no Brasil. E comparativamente com o índice brasileiro, hoje se recupera menos de 3% das embalagens vendidas no Brasil. Então, a Nespresso, através do seu sistema próprio, tem podido garantir, acho que, uma capilaridade, uma abrangência grande, e a gente deve acelerar isso para os próximos anos. Muito bom. Agora chegou na hora da pergunta difícil, né? Tem uma pergunta aqui que eu discuti com o Tadeu também, meu doutorando, essa semana, que é o seguinte: ele levantou um número para a gente que quando eu faço uma entrega em 24 horas, eu tenho um impacto ambiental, para fechar no meu tema que é mais querido a mim, de sustentabilidade, de 3.000 árvores, equivalente a 3.000 árvores. Quando eu reduzo isso para 4 dias, quer dizer, amplio, desculpa, no caso, reduzo a minha promessa, né, e amplio o prazo para 4 dias, esse equivalente de 3.000 árvores cai para 10 árvores. E aí eu queria conectar essa pergunta, como que a gente consegue lidar com isso no longo prazo, a algo que já foi discutido aqui, mas veio mais perguntas. Então, esse tema, a nossa audiência está interessada nesse tema, que é a lógica de mini-hub, hubs e CDs regionais, veio para ficar. Quer dizer, será que isso está conectado à minha pergunta? Né? Fico me perguntando. E essa capilaridade. Então, roteirização, duas perguntas sobre ferramenta de roteirização, sistema de roteirização. Então, deixo para vocês esse desafio, mas dou uma ajudinha. Levanto aí a bola, né? Como é que a gente faz para a gente convencer o cliente que é cada vez mais exigente, que quer 24 horas no e-commerce, que quer um prazo que pressiona o sistema, ao mesmo tempo com um olhar sustentável que vem crescendo, mas ao mesmo tempo com essa possibilidade de organicidade, de mini-hubs, de roteirização como possíveis soluções.
E aí vou pedir para retomar do Ricardo, talvez, com a experiência da Cangu, e a gente volta para o Bruno e volta para o Gilberto. Primeiro, a gente tem que, e também cada vez mais entender que até essa pandemia trouxe esse processo de reflexão, né? E nesse momento aí que tivemos que ficar em casa, também a gente precisou estar refletindo um pouquinho esse mundinho que a gente vive e cuidar um pouquinho melhor desse mundinho, tá? No caso da Cangu, o modelo operacional que a gente se propõe a fazer, a oferecer, a contribuir com o modelo logístico brasileiro, já é um modelo que a gente se preocupa demais com isso, professor Leonardo. Tanto é que o nosso impacto ambiental ele é em torno de 60% a 70% mais baixo do que o modelo tradicional. E simples. Por quê? Porque todo o nosso movimento que a gente faz para um pequeno estabelecimento comercial, um veículo vai fazer nunca vai ocioso. Ele é um veículo que, por exemplo, está indo levar para um ponto, está indo levar 10 pedidos que vão ser retirados a partir desse ponto. Nesse mesmo local que ele está chegando para entregar 10 pedidos, ele está retirando desse local produtos que alguém fez de logística reversa ou algum produto que alguém dropou de um seller que quer postar para outro local do país. Então, todo o nosso movimento urbano é um movimento urbano que ele está otimizado na parte veicular. Esse é um primeiro ponto. Segundo, como nós estamos muito capilar, muito pedaço que a gente precisa fazer, ou de coleta ou de entrega, a gente faz do modo mais sustentável que existe. Primeiro a pé. Certo? É tão próximo que o consumidor atravessa a rua e posta. Ou o dono do estabelecimento pega uma bicicleta e entrega. Certo? Então, um pedaço, tanto é que no nosso modelo, quando a gente vai para uma cidade, ou a gente vai numa estrutura muito capilar, ou a gente diz que nem chegou na cidade. A gente não veio para dizer que chegava em São Paulo com 10 pontos, com 20 pontos, com 80 pontos, com 200 pontos. A gente veio para dizer, estamos com 800 pontos. 800 pontos, a gente está aproximadamente 700 metros de distância de cada consumidor. Então, a gente gera um grau e por estar muito próximo, a gente consegue oferecer esses serviços. E a gente pensou tudo nisso, sabe o seguinte, poxa, não vai ser o poder público no Brasil que vai trazer uma infraestrutura para montar. Então, a gente tem que, dada essa realidade que a gente está enfrentando, como é que nós, logísticos, criamos um modelo que convive e não só um modelo agressivo para a gente mesmo. Tá? Então, esse modelo está na veia nossa desde que a gente pensou a empresa. Perfeito. Bruno, quer complementar? Quero sim. Na nossa visão, Leonardo, é o seguinte, né? Primeiro que quando você consegue colocar os mini-hubs, eu acho que a tua comparação, ela talvez tenha sido de bases parecidas, né? Mas se você imaginar que a transferência, ela é muito, que são as principais carretas, né? Ela vai ser feita com muito menos frequência, o que vai acontecer é que você vai gastar muito menos diesel na transferência, que é o grande ofensor. E nos mini-hubs, os veículos que fazem entregas, eles podem ser tanto veículos não motorizados como bicicletas, né? Veículos que podem ser álcool, que na transferência primária você não vai conseguir fazer. Geralmente são veículos a diesel que poluem mais. E além disso, você está acontecendo, veículos elétricos, perdão, e está acontecendo um grande sortimento de veículos que estão aparecendo, que vêm com grande economia de combustível e alta eficiência de entrega. A gente mesmo está testando um veículo que veio da China, que ele faz 30 km por litro e ele leva 70% do volume do Fiorino, né? Então, você tem alta eficiência operacional com baixo consumo de combustível, né? Eu entendo que estas soluções vão ter que se concatenar com o avanço de mini-hubs. E eu acho que aí talvez a conta total de carbono ela vai ficar positiva, ela vai ficar superavitária, mesmo que você consiga fazer uma entrega num espaço de tempo menor para o consumidor final. É assim que a gente enxerga que vai ser o futuro. Então, acho que a pergunta começou com uma redução um pouco da pegada de carbono, que eu acho que e um pouco dos modelos que a gente tem para trabalhar nisso. O primeiro deles, eu acho que é aquele que a gente já mencionou, que eu acho que é a distribuição, o melhor dimensionamento do território com CDs regionais. Então, esse é um primeiro passo. E um outro passo que eu acho que a indústria pode trabalhar cada vez mais forte nisso, a Nespresso tem investido muito isso nos últimos anos, junto com parceiros, é a parte dos modais verdes. Então, por exemplo, o que a gente faz hoje na Nespresso? Eu tenho diferentes maneiras de ser menos agressivo com o meio ambiente ou de reduzir a minha pegada de carbono
principalmente no last mile. Então, nós temos um compromisso global, né, de reduzir em 28% a pegada de carbono até o final desse ano. Nós estamos hoje em 22% de redução globalmente, isso em todas as etapas da cadeia, desde plantio até a parte final de reciclagem. E na parte de transporte, o Brasil tem feito ou tem acelerado bastante estas soluções. Então, por exemplo, o que nós temos? Veículos elétricos, então a parte de B2B, o canal nosso profissional, hotéis e restaurantes em especial, eles têm rotas onde nós entregamos com veículos elétricos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Centros urbanos que demandam ou que podem ter esse tipo de otimização de transporte elétrico, a gente já está usando. Além disso, a gente tem o Same Day, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, como bicicletas, e recebemos coletamos as cápsulas usadas dos clientes também. É mais um modal que a gente usa para tentar mitigar esse efeito na camada de carbono. E agora as transferências para o CD, esse mês de julho, daqui a 15 dias a gente inaugura uma rota de abastecimento do nosso CD Rio, usando um veículo novo da Scania, que é um veículo biometano GNV. Ele faz um blend desses dois combustíveis e isso elimina muito e contribui muito com a redução também da pegada de carbono. Eu acredito que a própria indústria ela tem essa responsabilidade, não só dela, mas de puxar e de dar esses primeiros passos para se concretizar e solidificar diferentes modais, e acho que é um pouco do nosso papel. Eu acredito que isso vai ser acelerado, inclusive com apoio, com incentivo talvez até público, para que isso possa ser acelerado em diferentes áreas no Brasil. Ok. Considerações finais? Considerações finais. Bom, primeiro agradecendo vocês pela participação, pelo convite, cumprimentando a Shirley, você, Leonardo, o Ricardo e o Bruno, né? E aos telespectadores, o pessoal que está nos acompanhando aí também. E estou muito feliz de estar aqui, acho que é uma oportunidade de a gente trocar e muitas vezes a gente comenta algumas coisas, mas a gente aprende muito uns com os outros. Eu acho que esse fórum ou essa discussão aqui pode render outros frutos e imagino que a gente vai ter muita coisa também para depois trocar. Quero ouvir um pouco mais do Ricardo, um pouco do modelo de negócio dele. O Bruno a gente já tem bastante contato, mas tem muitas coisas novas que eu acho que a gente pode, juntos, sermos um pouco mais fortes para mudar um pouco a matriz, tanto de last mile quanto de eficiência de transporte, pelo menos naquilo que a gente pode influenciar. Por favor, Ricardo. Mais uma vez agradecer o convite aí de Shirley, professor Léo aí também Copeade. É um prazer estar conversando aí com o Gilberto, com o Bruno. Eu acho que esse momento de pandemia, nesse momento do last mile, nesse momento que o mundo está passando, talvez eu acho que nossa profissão de logísticos, eu acho que é uma profissão que a gente literalmente pode dizer que a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa cadeia, né? A gente tem literalmente contribuído para impactar a vida das pessoas, né? Imagina se a gente não tivesse essa competência na mesa, como estaria toda a sociedade sem a presença, sem as soluções que a gente trouxesse para a mesa. Então, torcer para esse período passar, pedir para todo mundo continuar tendo os cuidados, né? Nada passou, a questão de segurança, como o Bruno colocou muito fortemente, e o Gilberto ainda tem que ser um ponto de preocupação de todos, desejar que passemos dessa da melhor forma possível. E agradecer mais uma vez. Tá? Obrigado, Ricardo. Bruno? Bom, obrigado, Leonardo. Obrigado, Shirley, pelo convite. Foi muito legal. Obrigado ao Ricardo, Gilberto. Aprendi bastante aqui com vocês. Foi bacana. Apesar das perguntas mais difíceis serem para o Ricardo, a conversa foi muito boa. Obrigado por todo mundo que teve um tempo aí de assistir a gente. É legal a gente poder trocar essa experiência. Acho que as mensagens aqui de todos eu compartilho, né? Acho que o pior a gente não sabe se passou ainda, a gente tem que continuar diligente, continuar tomando todos os cuidados, mas de fato o que a gente viu na logística brasileira, eu acho que foi bastante enriquecedor. O que a gente viu foi de fato um movimento de preservar ao máximo o abastecimento, para não deixar as pessoas desabastecidas nesse momento tão difícil, né? E as pessoas não ficaram desabastecidas, apesar de todos os problemas que a gente teve, de todos os lockdowns, de todos os contaminados.
acho que a logística fez chegar não só os alimentos, mas medicamentos e os produtos nas casas dos consumidores, para que evitasse que esse problema nosso fosse maior ainda, né? Então, acho que a gente tem feito um papel importante, temos que continuar fazendo, e entendo que a gente precisa continuar nessa pegada, porque a incerteza ainda é grande, a gente ainda não tem certeza do que vem para os próximos meses. Bom, antes de mais nada, queria agradecer aos mais de 130 participantes que estiveram assistindo a gente, quase 40 perguntas no Q&A, eu tentei endereçar a maioria, desculpe aqueles que eu não consegui, tentamos também agrupar em áreas temáticas para ajudar a endereçar mais perguntas, muita informação no chat também que acaba passando, que a gente não consegue endereçar. Eu e Shirley conversamos antes, né, sobre o que fazer com o que não foi endereçado. Eu me proponho, junto com a Shirley, pegar todas as perguntas e, quem sabe, a gente organiza algum artigo na Tecnologística que enderece, que faça um fechamento do que foi o webinar e coloque e enderece algumas perguntas que não foram atendidas dentro do possível. Tá? Shirley, e antes de mais nada, queria agradecer muito a generosidade dos 3 debatedores, com experiências muito ricas. A generosidade está aqui para dividir com a gente essa experiência, com essa plateia maravilhosa. E agradecer a Shirley pela parceria com a Tecnologística. Shirley, você quer falar alguma coisa? Muito obrigado. Eu disse que seria uma palestra excelente, superou minhas expectativas. Fantástico o conhecimento desses participantes. E tenho certeza de que a nossa audiência saiu um pouco mais rica ao assistir a palestra deles. Obrigada por isso e espero que no futuro a gente continue levando todo esse conhecimento para o nosso mercado, que é o principal objetivo do nosso trabalho, do trabalho da Tecnologística e da parceria riquíssima que eu tenho com todos vocês. Obrigado aos participantes e obrigado aos nossos painelistas. Bom, obrigado professor a todos. Leonardo. Obrigado a você, Shirley. Obrigado a todos. A gente vai ficar, esse webinar vai ficar gravado, disponível no YouTube para quem quiser indicar pessoas para assistir a posteriori, ok? Fiquem todos bem e seguros. E nos vemos logo. Obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, obrigado.